né? Então, estamos chegando, algumas pessoas estão chegando ainda. Irmãos, só uma questão, eu estou adaptando esse processo todo e eu vou ver como vai ser, né? Toda essa... Eu baixei um outro programa aqui de edição e eu vou ver como vai ser toda essa questão aqui, como vai ser feito, né? Então, talvez hoje eu fique um pouco atrapalhado com algumas questões, mas nada que nos atrapalhe de forma final, né? Então vamos lá. Nós, aula passada, começamos a falar sobre o sistema presbiteriano de governo e eu gostaria de, nesse momento, começar com uma palavra de oração aos irmãos. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por este momento em que estamos reunidos, mesmo pelas mídias sociais, para tratar daquilo que é pertinente ao Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a lidar com esses assuntos de maneira que glorifique o Teu santo e bendito nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Então, nós iniciamos mostrando a aula passada a respeito daquilo que são os princípios fundamentais, né? Então nós mostramos ali que as escrituras, elas são para nós aquilo que é de fundamental, não é? Na nossa igreja. Então, o que é os princípios fundamentais da igreja, eles são estabelecidos pela palavra de Deus, certo? Agora, nós entendemos que há princípios que não são fundamentais, e nesses é possível que haja o bom senso. Por isso, aula passada nós citamos esse livro, não é, do Bruce Waltke e do McGregory, um livro interessantíssimo, Conhecendo a Vontade de Deus, onde ele mostra como nós devemos pensar ali nos padrões, né, da revelação, como que a palavra de Deus é um instrumento extremamente preciso para estabelecer aquilo que é necessário na igreja, não é? Depois nós falamos sobre a conciliação entre o bom senso e a palavra, né? E nós mostramos que é necessário se confiar em Deus, né? Na sua lógica, e não só na nossa visão. Então nós mostramos ali alguns exemplos interessantes para nos levar a pensar. Então, o primeiro exemplo que nós citamos lá passada foi Abraão, né? Quando Abraão confiou na lógica dele, ele se deitou com Agar, né? Pela lógica humana, se deitar com Agar, ter uma concubina, era algo perfeitamente possível. Quando ele se guiou pela lógica de Deus, né, ele esperou na promessa, né, que era Isaac. Ruth também, diferente de sua cunhada, ela age mediante a confiança em Deus e não na lógica humana. Ao invés de voltar para Moabe, ela decide ir com sua sogra para Belém. Então, irmãos, nós mostramos lá passada esse parâmetro, que é óbvio, há coisas fundamentais, essenciais na igreja, e nessas questões fundamentais e essenciais, nós não podemos usar outro instrumento senão a palavra de Deus, com risco de irmos contra o próprio Senhor, certo? Agora, há questões que não são fundamentais, né, e não são essenciais. E aí nós podemos nos guiar pelo bom senso. Contudo, ao nos guiarmos pelo bom senso, nós precisamos entender que há um limite. Nem sempre a lógica humana ela atinge aqueles padrões que só quem confia no Senhor atingirá. E nós vimos esses dois exemplos, Abraão e Ruth. Talvez um outro exemplo, não é, esteja ali no próprio convite que Jesus nos faz, não é?
que aquele que deseja segui-lo deve tomar a cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Quando Pedro vai exortar Jesus a confiar mais nele, a confiar, a gostar mais dele, não é? Aquele é um texto difícil de se traduzir lá em Mateus 16. Jesus vai dizer que Pedro ele pensa nas coisas dos homens, e não nas coisas de Deus. Que aquela é uma mentalidade diabólica. Porque se uma igreja é fundamentada apenas pelo bom senso, ela corre o risco de se profanar. Isso é muito evidente, irmãos. Por quê? Porque é o seguinte, se uma igreja seguir apenas pelo bom senso e pela lógica humana, aquilo que a lógica permite que seja feito, será feito. Então, há problema em fazer um culto com uma liturgia mais flexível, há problema em você ministrar outros sacramentos além daqueles que a Bíblia coloca, há problema em você negligenciar alguns assuntos da Bíblia para não causar o desgosto das pessoas, não é? Então vamos falar mais de alguns assuntos da Bíblia e menos de outros. Então, essa postura que é visível em muitas igrejas, essa postura não vem da palavra de Deus, né? Ela é uma postura de pessoas que estão interessadas e estão privilegiando a lógica humana em detrimento da palavra, não é? Então, se eu quiser agradar os homens, e aí eu vou me guiar unicamente pelo bom senso, eu vou usar meios que a palavra não endossa, não permite, né? E isso vai ser um prejuízo muito grande para a fé, não é? Então, nós vimos ali no texto de Atos como a própria igreja como um todo está se guiando, né, obviamente, pela ação do Espírito Santo. Então, quem é o chefe, né, da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Da onde vem a autoridade da igreja? Nós vimos, não é, que a autoridade da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o chefe da igreja. Não há ninguém mais poderoso do que Cristo. E todo aquele que se coloca no lugar de Cristo, essa pessoa inevitavelmente assume uma posição que que está destinada ao anticristo, não é? Então, isso é um problema muito sério, né? O único chefe visível da igreja e o único supremo legislador da igreja é o Senhor Jesus Cristo, né? Por quê? Porque ele é o mediador, ele é o único meio que nos liga ao Pai, ele é o cabeça da igreja, a igreja é esse corpo místico que está ligado a Cristo, e Cristo ele é, por assim dizer, a própria autoridade da igreja, certo? Jesus, ele é autoridade, ele se manifesta a sua autoridade de que maneira? Nós paramos aqui, exatamente aqui, na aula passada. A autoridade de Cristo, ela se manifesta, primeiramente, pelo fato de ter instituído a igreja no Novo Testamento, não é? Então, Luiz Berkoff vai identificar ali em Mateus 16, versículo 18, quando Jesus diz para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz isso a Pedro, ali, na concepção de Berkoff, há a instituição da igreja no Novo Testamento. Vamos entender isso, não é, irmãos? A igreja existe desde o Éden. Desde o Éden a igreja existe, não é? O que é a igreja? É uma comunidade, não é? De pessoas que confiam na promessa de Deus. Então, a promessa de Deus existe desde o Éden. Quando nossos primeiros pais pecaram,
o Senhor vai prometer o Salvador, ali em Gênesis 3, versículo 15. Não é? Quando o Senhor vai falar à serpente, que o descendente dela feriria o descendente da mulher, mas este, ou seja, o descendente da mulher, lhe feriria a cabeça, esmagaria a cabeça. Então, ao longo da história do povo de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não é? Todos nós estamos congregados, ora, na esperança do Messias. Foi essa a esperança que aglutinou os crentes do Antigo Testamento. Ora, estamos vivenciando a própria realidade do Messias, e essa realidade, essa certeza, ela se dá com os crentes do Novo Testamento. Contudo, todos nós, quer no Antigo Testamento, quer no Novo, nós somos justificados exclusivamente pelo sangue do Cordeiro que na cruz morreu. Ok? Isso é muito fundamental para a gente. Segundo, Jesus ele institui os meios de graça. Nós falávamos sobre isso essa semana no nosso estudo bíblico, né? Quais são os meios de preservação ou meios de graça? A palavra é um meio de graça, não é? Então nós fortalecemos a nossa fé pela meditação da palavra. Os sacramentos, batismo e a ceia, são meios de graça. Então, por que nós ceiamos, não é, regularmente? Porque ela nos fornece um meio de graça. Não é? E aí talvez você me pergunte assim, puxa pastor, e agora, né, 2020, estamos vivendo essa pandemia, como que fica as ceias? Não é? Meus irmãos, a ceia, para citar Agostinho, né, Agostinho dizia que as ceias é a palavra visível, é a palavra de Deus de forma visível. Então, o grande problema é que é muito complicado nós endossarmos uma ceia que é feita de forma à distância, né? Porque eu entendo, né? Eu ainda entendo, e não fui convencido do contrário, de que a prática da ceia ela implica a união das pessoas. A união das pessoas. Há teólogos que vão deliberar que, inclusive, a própria um minutinho só. Falando. Tá, mais pra frente? Isso. Sim. Alguns teólogos vão deliberar que até mesmo o culto, né? O culto ele implica a participação dos membros, né? Ele precisa da participação dos membros. Então, irmãos, a ceia fica evidente isso, né? Então, nesse momento de pandemia, como nós usufruímos dos meios de graça? Nós usufruímos da palavra, nós usufruímos da oração, que também é um meio de graça. Então, como faz, por exemplo, como as pessoas crentes que vivem em locais longínquos, onde não há assistência pastoral todos os meses, como essas pessoas são beneficiadas pelo Evangelho, não é? Como elas são fortalecidas com os cultos, não é? Ministrados por evangelistas, ministrados por outros oficiais da igreja, não é? Pela leitura da palavra, pelo culto doméstico, pelo culto individual, ou seja, pela nossa oração individual, nossa leitura individual da palavra. O grande problema que hoje nós temos que as pessoas estão enfrentando é que muitas pessoas elas legaram a sua atividade religiosa apenas à participação dos cultos nos domingos. Esse é o grande problema das pessoas hoje. Por quê? Hoje as pessoas são obrigadas a exercer outras atividades de culto que elas não estavam acostumadas.
Então, a correria muito grande, eu não tinha tempo para ler a Bíblia. A correria muito grande, nós não tínhamos tempo para fazer culto doméstico. Então, ocorre que hoje algumas pessoas sequer sabem como se faz o culto doméstico. Não é? Como que faz? Como que começa? O que tem no culto doméstico? Tem aquilo que tem no culto, né? Exceto o que é próprio do pastor. Então vai ter leitura bíblica, tem reflexão, tem orações, tem cânticos, hinos. Tudo isso é possível ter no culto doméstico. E nós somos também abençoados e fortalecidos dessa maneira. Né? Jesus se manifesta ao escolher oficiais. Não é? E nós vimos ali em Efésios 4 que os oficiais existem para o aperfeiçoamento dos santos. E ele também ele se manifesta, estando presente na igreja, não é? Estando presente na igreja. Então, especialmente dando autoridade aos oficiais. É aquilo que nos diz lá Mateus 18, não é? As pessoas geralmente entendem o texto de Mateus 18, 20, não é? No âmbito da oração. Quantas vezes você não viu gente iniciar a reunião de oração, não é? Falando assim, olha, se 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E aí fala assim, olha, nós estamos aqui em 20, 30 pessoas, então Jesus está em nosso meio, né? Você já não viu isso acontecer? Pois é, né, gente? A gente já viu isso acontecer diversas vezes. Eu mesmo, né, antes de ter uma formação adequada, usei esse texto de forma indevida, né? De Mateus 18 de forma indevida. Mas ali, o texto de Mateus 18 não fala de oração. Ali Jesus fala de disciplina, não é? Jesus está falando ali de disciplina, de pecado, não é? E ali, em Mateus 20, Jesus está mostrando como lidar com o pecado. Se você observar, não é, antes disso, antes de Jesus falar desse texto, ele está falando do texto das ovelhas, não é? Então ele está falando de escândalo. Então aqui especificamente em Mateus 18:15, Jesus começa a falar sobre como lidar com aquele que praticou escândalo na igreja. Então, ele começa a mostrar o seguinte, olha, se alguém pecou contra você, o que você vai fazer? Você vai lá, vai no Facebook, né, e escreve um post jogando indiretas para essa pessoa. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse o seguinte, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Né? Então, ou seja, essa pessoa se arrependeu, você foi um instrumento do Espírito Santo na vida dessa pessoa, e essa pessoa, né, agora ela vai ter uma vida mais adequada ao Evangelho. Se ele não te ouvir, então o que você vai fazer? Você aí vai para o Facebook? Não. Aí você vai fazer um pequeno comitê. 2 ou 3 testemunhas. Você pode chamar pessoas mais velhas na fé, oficiais da igreja, pessoas que também vão ter condições de guardar a devida descrição daquilo que está acontecendo. Porque senão vira aquela piada, né? Sabe aquela piada que estavam ali 3 pastores, vou citar pastores, né? Então estavam 3 pastores orando, e aí o primeiro pastor falou assim, irmãos, eu preciso que os irmãos orem por mim, porque eu tenho um sério problema com finanças, eu tenho muito problema com dinheiro, e se eu encontrar dinheiro eu fico doido, eu gasto mesmo, e já gastei até dinheiro de outras pessoas, e tudo mais, né? E aí oraram por ele. O segundo falou assim, irmãos, eu tenho problema com mulher,
né? Eu não aguento ver um rabo de saia. E aí falou as experiências que ele teve ali e os irmãos oraram por ele. E aí o terceiro pastor falou: irmãos, eu tenho muito problema com a língua. Eu tenho a língua solta, eu não aguento segurar segredo de ninguém. Eu já tive até problema na igreja com isso, de contar coisas de aconselhamento, não é? Então, eu acho que é bom a gente orar por todos nós agora, né? Por quê? Porque ele ia falar os podres daqueles outros dois companheiros que estavam com ele. Então, esse pequeno comitê aqui de Mateus 18:16 deve ser composto de pessoas que tenham condições, né? E geralmente aqueles que são chamados para o oficialato, eles precisam ter a condição da discrição, não é? Da discrição, serem discretos, haja vista do que nós, óbvio que nós não estamos na mesma condição dos romanistas, né? Os romanistas, eles estão sob um sigilo de confissão que é inviolável, né? Nós não, nós temos uma outra condição, a discrição. Ou seja, se a pessoa lhe conta algo que vai ferir a vida dela, ou a vida de outra pessoa, ninguém está sob um sigilo, não é? Mas nós ouvimos coisas em aconselhamento que necessitam da devida descrição, né? Da devida cuidado, né? Especialmente a maneira prudente, né? De lidar com essas questões. Desculpe. Então, irmãos, Jesus ele está presente dessa maneira, né? E Jesus vai dizer o quê? Se essa pessoa então não der crédito a esse pequeno comitê, então vai e diz à igreja, não é? E esse deve ser tratado como gentil e publicano, ou seja, uma pessoa que não se converteu, uma pessoa que está no mundo ainda, né? Ele parece convertido, mas não é de fato, certo? Outra questão importante, aí depois do versículo 17, ele vai dizer: em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Aqui falando da igreja, dos dirigentes da igreja. Não é? Vamos pensar aqui no conselho, no presbitério, no sínodo, no Supremo Concílio, que são os concílios da igreja. Não é? Então, vamos supor, a pessoa ela cometeu um pecado contra mim. Eu fui conversar com essa pessoa não me deu crédito. Eu chamei outras duas, ela não deu crédito a nós. Eu levei o caso ao conselho, entrei com uma denúncia no conselho. Essa pessoa ela foi chamada e ela mesmo assim não ouviu o conselho, ela foi disciplinada, não é? Ou excluída ali da igreja porque ela não quis remediar os seus atos. Então o que nós devemos entender? Que aquela pessoa nunca se converteu. Mas puxa, pastor, aquela pessoa estava na igreja, aquela pessoa cantava os hinos, aquela pessoa conhecia a Bíblia. Meus irmãos, não é? Há muitas pessoas que parecem ser dos nossos, mas não são. Quem conhece a igreja invisível, lembra que eu sempre digo isso para os irmãos? Há duas igrejas que congregam continuamente lado a lado. Uma é a igreja visível, não é? E quem faz parte da igreja visível? Todo mundo que tem um nome no rol de membros do conselho, que tem um nome escrito no livro de ata do conselho. Essas pessoas pertencem ao grupo, não é? À igreja visível. Agora, você tem a igreja invisível. E quem é a igreja invisível? É aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. São aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo. E quem conhece essa igreja? Apenas o Senhor. Não é? Apenas o Senhor. Então, e aí ele continua dizendo, então, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, as decisões do conselho, não é? Porque o conselho tem um poder espiritual, não é? Essa é uma das atribuições ao conselho, não é? Ele tem poder, ele administra as coisas
temporais, não é? Mas ele vai ter poder, não é? Ele vai ter poder espiritual sobre a vida das pessoas que estão na igreja, não é? Assim, nós devemos entender. Então, meus irmãos, aquilo que foi ligado no céu, na terra, será desligado no céu. Aquilo que foi desligado na terra, será desligado no céu. E aí ele vai dizer, no versículo 19, né? Também vos digo, ou seja, dentro desse assunto, disciplina. Se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então aqui o assunto não é oração. O assunto aqui é disciplina. É a ação do conselho. Não é? Então o conselho, por exemplo, ele não tem poder sobre as coisas temporais. Ou seja, ele não tem poder de dar penas temporais. A pessoa cometeu um crime, vai ficar preso. Vai ficar preso a pessoa cometeu um pecado e vão prender essa pessoa na sala do pastor. Vai ficar ali preso até ele se arrepender. Não é? A pão e água e bolacha de maisena, aquela que sobrou domingo de manhã. Não é? Não, meus irmãos. O conselho não tem esse poder, por quê? Porque a igreja, ela não tem o poder da espada. Não é? Quem pode exercer esse poder é o Estado. É o Estado que tem o poder da espada. Agora, a igreja tem o poder das chaves. E é este o poder das chaves que Jesus dá à igreja, da disciplina. Olha o que diz o primeiro artigo do manual da presbiteriano. Né? A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas, ou seja, cada igreja guarda liberdade entre si. Não é? Então, ou seja, as decisões de um concílio inferior, elas têm total autonomia de decidir tudo naquela localidade. Então, por exemplo, o presidente do Supremo Concílio, ele não tem autoridade maior sobre o conselho da igreja. Não é? Não tem. Por quê? Porque o conselho da igreja são aquelas pessoas. As igrejas guardam um sistema federativo. Ou seja, dentro do âmbito da igreja, nós temos condições de legislar, desde que aquilo que está sendo feito de acordo com a palavra de Deus, de acordo com nossa confissão de fé e de acordo com as leis estabelecidas. Certo? Então, que adota uma única regra de fé e prática, que são as Sagradas Escrituras, do Velho e Novo Testamento, como sistema expositivo de doutrina e prática, a confissão de fé e os catecismos maior e breve. Então, nós temos como nossa única regra de fé e prática a palavra de Deus. E como exposição sistemática da palavra de Deus, a confissão de fé de Westminster. Entendeu? Então, nós somos uma igreja confessional. Aí, continuando. Rege-se pela presente Constituição, é pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela Comissão Executiva. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e verdade. Aqui o legislador está citando João 4, não é? Quando Jesus vai dizer à mulher samaritana, ela vai perguntar para ele: Senhor, nós devemos adorar a Deus nesse monte, onde estava o poço de Jacó, ou em Jerusalém? Jesus vai dizer: o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e verdade. Certo? Então, pregar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos ou os menores sob sua guarda, ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras dos Novo Testamentos, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã e o crescimento de seus membros na graça do crescimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder da igreja, veja, ele é espiritual e administrativo, residindo na corporação, isto é, nos que governam e nos que são governados. Ou seja, há um sistema de governo, há um conselho que rege a igreja, mas o povo que constitui a Assembleia também
tem prerrogativas que cabem a ela. Então a igreja tem poder espiritual. Jesus se manifesta na igreja quando as pessoas se reúnem para o culto, né? Porque aí ele fala por meio da palavra. Jesus se faz presente nas decisões do conselho, quando elas são em consonância com as escrituras. Jesus se faz presente espiritualmente, obviamente, no sacramento da ceia. Então, essas são as realidades onde o Senhor se manifesta. Agora, Cristo exerce a sua autoridade por intermédio da palavra. Né? Jesus exerce a autoridade por intermédio da palavra. Então, nós vemos aqui que o reinado de Cristo não é semelhante aos reinos deste mundo. Ou seja, vamos entender isso aqui. Jesus governa a igreja não da mesma maneira que os reis deste mundo governam. Primeiramente, porque todo governo humano ele está em alguma medida maculado pelo pecado. E Jesus governa de forma pura, imaculada, não é? Então, Jesus não governa pela força. Jesus não governa pela força. Então, é aquilo que Jesus diz a Pilatos, né? Se meu reino fosse deste mundo, não é? Os meus soldados já estariam brigando por mim. Então, Jesus ele não reina pela força. Então, como Jesus governa? Subjetivamente, pelo Espírito Santo, e objetivamente pela palavra. Vamos entender isso? Então, há um governo de Jesus objetivo e um governo de Jesus subjetivo. Então, Jesus governa objetivamente pela palavra, ou seja, nós temos a palavra está sendo pregada, né? Então, nós temos a palavra é pregada. Nós temos aqui os princípios fundamentais da fé cristã. Nós temos aqui como a igreja deve cultuar, como ela deve ser governada, o que é pecado, o que não é pecado, o que é lícito, o que não é lícito, tudo aqui na palavra. Mas será que não há muita coisa que precisa ser revista na palavra? Não, porque a Bíblia ela é um livro inspirado por Deus. Não é? Porque ele é inspirado, ele não contém erros, não é? Ele é pleno, ele é suficiente, não é? Então, essas são as características da palavra. Então, Jesus governa a igreja pela sua palavra. Quem disser o contrário não está falando de acordo com aquilo que as Escrituras pregam, ok? Há muitas pessoas hoje falando, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia ela é um livro corrompido. Gente, olha, eu tenho visto alguns pregadores que eu não entendo como uma cabeça tão pequenininha cabe tanta besteira. E como as pessoas são tão criativas para inventar heresia. Se ela tivesse criatividade assim no serviço do Evangelho, a coisa estaria de vento em popa, não é? Mas não é assim que acontece. Então, o que nós temos que entender? Que a palavra ela é o meio objetivo pelo qual Jesus governa a igreja. Agora, então, todos que ouvem a palavra a entendem como palavra de Deus? A recebem como palavra de Deus? Não, nem todos. Por quê? Porque é necessário a iluminação do Espírito Santo. Sem a iluminação do Espírito Santo, nós não podemos crer na palavra para a nossa salvação. Nós não podemos entender a palavra para a nossa salvação. Deixa eu explicar isso do compreender, entender para a salvação. Entender a Bíblia, né? Eu vou citar aqui o reverendo Augusto Nicodemos, né, naquele livro A Bíblia e seus Intérpretes. É um livro fantástico, onde ele vai dizer uma coisa interessante. Que a Bíblia, de certa maneira, ela tem os mesmos aspectos de Jesus. Por quê?
Jesus é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Correto? A Bíblia também é ao mesmo tempo um texto humano e ao mesmo tempo um texto divino. Então, como um texto humano, ela precisa ser lida como qualquer outro texto. Ela precisa ser submetida à gramática, à análise do contexto, à análise do gênero. Não é? O que é análise de gênero, pastor? Eu vou te explicar. Você lê poema como você lê bula de remédio? Você lê bula de remédio como receita de bolo? Ou seja, para cada tipo de texto você lê de uma maneira, não é verdade? A Bíblia também é assim. Ela tem vários gêneros dentro dela. Você tem a narração, você tem a poesia, você tem a descrição, você tem a dissertação, você tem vários gêneros na Bíblia e você tem que ler cada gênero de um jeito, não é? Porque se você for ler a poesia igual você lê o jornal, você está perdido. Porque o poeta, ele tem uma liberdade poética de falar coisas que não fazem nexo na vida real. Então eu posso falar lá, né, igual Fernando Pessoa, né, que o poeta é um fingidor, finge a dor que devera sente, não é? Ou aquela poesia linda, né, ó mar salgado, quanto teus sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Olha que coisa linda, né? O mar é salgado porque o povo português ficou chorando à beira do mar, esperando os seus nautas voltarem. Tem lógica isso? Isso é uma hipérbole, né? É uma hipérbole, é um exagero. Mas isso é permitido na poesia. Na poesia fica bonito. Agora imagine um pesquisador, não é? Olha, detectamos que a salinidade do mar é derivada do número de lágrimas que se derramaram no século XVI à beira do mar em Portugal por causa das grandes navegações. Essa pessoa teria crédito na ciência? Ela seria escrachada, na verdade. Isso é a diferença de um cientista e Fernando Pessoa, ele mesmo, no mar português. São gêneros literários. Então eu vou ler o livro de Salmos, eu tenho que ler de uma maneira, entendendo que ele é uma poesia. E eu vou ler lá o Evangelho, entendendo que o Evangelho, ele não é uma biografia. Não. Ele é um memorial teológico. Né? São gêneros diferentes. Por que não é uma biografia? Porque biografia você tem a intenção de contar a vida de uma pessoa, do nascimento até a morte. E colocando o maior número de dados possíveis da vida dessa pessoa. A intenção dos evangelistas não era contar a vida de Jesus. A intenção dos evangelistas era contar a vida de Jesus na maneira que aquilo era importante para a igreja. Aquilo que eles contaram da vida de Jesus, eles contaram na medida e na maneira que aquilo interessava teologicamente a igreja. Então ninguém falou como foi as fraldas de Jesus, como foi a infância de Jesus, ninguém falou sobre isso. Por quê? Porque não é importante. O próprio João vai dizer, olha, se tudo fosse relatado, não é? Não caberiam nos livros que há na terra. Então a Bíblia, ela é objetivamente a palavra de Deus, mas quem aplica essa palavra em nosso coração e nos faz crer que ela é a palavra de Deus, que nos faz compreender que ela é a palavra de Deus, né? É o Espírito Santo. Então, ou seja, a Bíblia como um livro humano, ela precisa ser entendida com os métodos humanos. Mas porque ela é um livro divino, ela tem prerrogativas que nenhum livro humano tem. Então, por exemplo, você pode ler Machado de Assis, e eu acho que um livro de Machado de Assis que nos ajudaria muito a entender esse momento que nós vivemos de pandemia, ele não é nem um livro, é mais um conto grande de Machado de Assis, que é o Alienista. Não é? O alienista ele chega na cidade,
ele começa a perseguir os loucos, e no final da conta ele tem que se internar, porque até ele mesmo era louco, né? Então, você lê Machado de Assis, que é um autor que eu gosto demais, e você pode vibrar com a beleza daquele livro, com a exuberância daquele livro, mas aquele livro não muda a sua vida. Não muda a sua vida. Ninguém, ao ler Machado de Assis, descobriu uma nova vida para si. Certo? Por mais bonito que ele seja. Agostinho vai dizer isso nas suas confissões, né? Que a Bíblia, ela confunde os sábios aí. Agostinho dizia o seguinte, que ele estava tão acostumado a ler os clássicos gregos, né? Cícero, que aí ele chega nas Escrituras e ele tem um texto extremamente simples na mão dele. Extremamente simples. Sem aquelas exuberâncias, sem aquelas construções que ele via em Cícero. E ele vai mostrar exatamente isso. Né, que essa é a maneira, né, do Senhor mostrar que, numa linguagem muito simples, muito humilde, você é capaz de dar à pessoa um tesouro incalculável. Então, a Bíblia tem essas duas nuances. Né, e Jesus governa por meio dela, né, a sua igreja. Segunda maneira pela qual o Senhor governa a igreja, né, exerce a autoridade na igreja, todos os crentes são obrigados a obedecer a única palavra do rei. Então, é só a Escritura. Você vai obedecer o quê? Você vai obedecer a palavra. Por isso, irmãos, a obediência às autoridades constituídas na igreja, ela é uma obediência condicionada. Condicionada. Por que condicionada? Porque você obedece às autoridades enquanto elas forem fiéis às Escrituras Sagradas. Ninguém é obrigado a obedecer os oficiais da igreja se eles se perverteram. Então, se você pegar lá o Manual Presbiteriano, né, o artigo 14, a linha D, é a obrigação do crente obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. Porque senão a gente cai, né, na idolatria. Certo? O pessoal, mas quem se lembrar dessa história que eu vou contar, deve ficar em casa agora na quarentena, porque está na zona de risco. Os irmãos vão se lembrar daquele pregador batista, né, Jim Jones. O Chico Anísio chegou a ironizar, né, as desmedidas do mundo evangélico no final do século XX, com uma personagem que tinha um nome que lembrava esse ícone histórico, que era o Tim Tones, né, Tim Tones, que era uma referência ao Jim Jones. O Jim Jones, ele foi um pastor batista, inclusive morou muito tempo no Brasil, morou aqui em Belo Horizonte, falava português fluentemente, ele desenvolveu um bom trabalho de ajuda social nos Estados Unidos, ele apertou a mão de 2 presidentes americanos, mas houve um momento na vida desse pregador que aconteceu o quê? Ele, ao invés de se guiar pela palavra, ele começou a se guiar pela lógica humana. E houve um dia que ele vai chegar na igreja e fala assim, irmãos, abra a sua Bíblia, primeira página da Bíblia, Bíblia do rei James. O rei James foi um rei ímpio, foi um rei que oprimiu os mais pobres. Nós não queremos a palavra desse rei ímpio, vamos jogar a Bíblia fora. E aí ele começa a fazer o quê? A doutrinar a igreja segundo os parâmetros dele, porque ele agora era a única voz confiável de Deus. Certo? E aí, o que ele começa a fazer? Ele começa a levar aquela igreja a abusos, as autoridades americanas começam a vigiar aquela igreja, ele sai dos Estados Unidos com os seus fiéis, ele vai para as Guianas, ele compra uma propriedade lá, abriga todos os crentes, né? Essa propriedade se chamava Jonestown, em referência ao nome dele, né? Jim Jones, Jonestown, cidade de Jones. E ali, quando as autoridades americanas vão atrás
porque havia denúncias, né, de crimes que estavam acontecendo lá dentro, ele promove um suicídio em massa. E vai dizer, olha, quem não se matar ou não matar as crianças, não vai ser salvo. Muitas mães envenenaram os próprios filhos ali. Ou seja, numa fé que se divorciou das escrituras. Hoje você encontra pessoas com o mesmo discurso barato. Tem gente que vai falar assim, não, olha, a Bíblia, abra a sua Bíblia. Bíblia, né, segundo João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi um padre católico. Sim, mas ele se converteu ao protestantismo, meu Deus do céu. Ele se converteu ao protestantismo, ele quase morreu para salvar as escrituras. Né? Parte do que ele havia traduzido se perdeu no naufrágio, né? Até eu uso aquela comparação, não é? Que no naufrágio, Camões também passou por um naufrágio e quase ele perdeu os Lusíadas. Ele teve a oportunidade de salvar o grande amor da vida dele ou a sua obra-prima. Como você lê os Lusíadas, você sabe quem ele optou, não é verdade? João Ferreira de Almeida perdeu, né? Ele tinha traduzido até o profeta Ezequiel, e ele perdeu essa tradução no naufrágio, e depois tem que recomeçar do zero. Meus irmãos, nós não podemos... E as pessoas falam assim, essa é uma Bíblia de um padre católico, nós não podemos confiar nessa... Essa Bíblia está corrompida. A Igreja Católica tem a Bíblia guardada no Vaticano. O que a Igreja Católica tem é um códice, o Códice Vaticanus, que é um papiro, né? Que é ali uma Bíblia antiga, ali acho que do quarto século, se não me engano agora, não vou confirmar essa data agora, mas é isso que a Igreja Católica tem. Ela não tem a Bíblia verdadeira, ela tem um códice, como outros lugares também tem códices da Bíblia, que são versões antiquíssimas da Bíblia, desde o segundo, terceiro século, quarto século, né, onde os pesquisadores se baseiam na hora da tradução. Basicamente isso. Mas você vê gente também falando isso. Olha, então agora, olha, esqueçam a Bíblia, eu sou a única voz. Ou colocam acoplado à Bíblia outra voz. Então é o profeta, é a profetisa, é esse ou aquele que vai revelar uma palavra nova. Meus irmãos, isso é um perigo. É um perigo. Por quê? O que não há acréscimo na palavra. Gálatas 1:8. Paulo vai dizer, se alguém de nós, ou um anjo descer do céu, anunciar um evangelho que vá além desse, que nós, ou esse anjo, sejamos anátemas. João, no final de Apocalipse, vai dizer, olha, quem retirar alguma coisa desse livro, se retirará a parte dele na árvore da vida. Quem acrescentar alguma coisa nesse livro, vai ser acrescentado a ele as penas desse livro. Então, meus irmãos, não há revelação nova. Ninguém tem mais essa autoridade. A inspiração acabou. Acabou. Quando a Bíblia acabou de ser escrita. Quando o cânone foi formado ali em 325. No concílio de Hipona Real. Então, mas acharam o evangelho de Judas. Acharam o evangelho de tal pessoa. Vamos acrescentar. Não vai acrescentar mais nada. Por quê? Se fosse para acrescentar alguma coisa, seria acrescentado um tempo hábil. Então, Jesus, nós estamos obrigados a sermos governados por essa palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Terceira maneira pela qual Jesus governa a igreja. A palavra é a única que é lei no sentido absoluto. A Bíblia fala, não é? A causa acaba. Antigamente existia uma frase assim, né? Roma locuta, causa finita est. Roma falou, a causa acabou, não é? Agora não é Roma, mas é a Bíblia. Né? A Bíblia fala alguma coisa, então aquilo foi encerrado, porque a Bíblia falou. Qual é o problema dos nossos dias? As pessoas querem dar um jeitinho. Querem dar um jeitinho. A Bíblia falou isso, mas a Bíblia é um livro atrasado.
né? Ou a Bíblia não é a palavra de Deus, ou a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus. Entendeu? Então esse é um problema. Todo poder despótico na igreja é um contrabando, pois não há autoridade para governar independente de Cristo. Certo? Então, sempre que alguém tenta governar a igreja sem a palavra, ou além dela, ou aquém dela, eu vou explicar isso, é um poder despótico. Você está contrabandeando, tirando o poder de Jesus e trazendo para você. Como que é governar a igreja além da palavra? É você colocar coisas, a igreja, além daquilo que a palavra oferece. Quem faz isso é o legalista. O legalista faz isso. Os fariseus faziam isso. Ou seja, além da palavra, você coloca ritos, superstições, leis, né, para se garantir algo que já está garantido na cruz do Calvário, que é a salvação, a justificação. Governar aquém da palavra é você tirar coisas dela. Quem faz isso são os liberais. São os liberais que tiram coisas da palavra. Olha, isso aqui é a palavra do homem, isso aqui é a palavra de Deus. Essa questão ficou muito marcada, né, com dois teólogos, tanto o Karl Barth. O Karl Barth vai dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E por que ele dizia isso? Porque ele vai dizer o seguinte: ó, tem coisas na Bíblia que são palavras do homem. Qual é o problema de você... Há um outro teólogo, né, que não é como Karl Barth, que Karl Barth é um neo-ortodoxo, mas Rudolf Bultmann, ele ia mais além. Ele fala assim, não, a Bíblia tem mitos, e nós precisamos tirar os mitos da Bíblia. Agora, há uma teóloga fantástica, né, fantástica, eu tenho um livro dela, mas deve estar aqui entre, né, ela se chama Etta Leinemann. Etta Leinemann. Ela tem um livro chamado A Crítica Histórica da Bíblia. E ela vai dizer o seguinte, que quando você assume para si a tarefa de estabelecer o que é a palavra de Deus e o que é a palavra do homem, o que vai acontecer? O que é a palavra de Deus? Aquilo que te agrada, aquilo que você quer. O que é a palavra do homem? Aquilo que não te agrada. Então, se você pegar, por exemplo, os estudos a partir do século XIX, desde Schleiermacher, Paul Tillich, Bultmann, Karl Barth, você vai pegar o quê? Você vai pegar pessoas, não é, que estão utilizando a palavra para dar essa palavra uma forma dela ser aceita na academia, entre os estudiosos. Então você vê gente tentando conciliar evolucionismo e Gênesis. Você vê gente tentando pegar os milagres e dizer que aquilo era uma forma alegórica de contar um fato. E isso você faz o quê? Você vai ruindo a palavra, você vai tirando elementos da palavra que no final desse assalto, a palavra não é mais palavra de Deus. Ela é aí sim ela é a palavra do homem. Porque se você retalha a palavra e transforma, e só deixa aquilo que você quer, e você julga que aquilo é a palavra de Deus, o resultado desse assalto é a palavra do homem. Né? Então nós temos que nos submeter unicamente a essa lei que é a palavra. Né? Então aqui, citando a Confissão de Fé de Westminster, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Certo? Então, a autoridade da palavra não depende nem do homem, nem da igreja. Por quê? Porque toda escritura sagrada
é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16. Por que ela independe de nós? Porque ela procede de Deus. Ela é o Theopneustos. Ela é o hálito que sai de Deus. Ela vem de dentro de Deus. Ela é inspirada por Deus. Então é por isso que nós devemos crer na Bíblia. Porque ela tem essa autoridade. Certo? Então ela independe do homem ou da igreja. É o contrário, a relação é outra. Não é a palavra que depende da igreja, é a igreja e o homem que dependem da palavra. Porque há um problema muito sério, né? O protestantismo brasileiro, de alguma maneira, ele tem uma alma católica. Aqui eu cito um artigo do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele fala isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que alguns elementos do protestantismo brasileiro, eles de alguma maneira são ali arraigados no catolicismo, certo? E aí nós temos que entender um negócio. Se você observar as constituições da Igreja Católica, especialmente o documento conciliar Dies Verbum, ali você vai ver a Igreja Católica colocar o seguinte, no ponto 9, que a Bíblia e a autoridade da Igreja, elas caminham lado a lado. Por quê? Segundo o pensamento romanista, ambas procedem da mesma fonte que é o Espírito Santo. Então aquilo que a Bíblia fala e aquilo que a Igreja fala quanto a respeito do seu magistério, ambas devem ser cridas como palavra de Deus. Essa é a grande diferença do romanismo para o protestantismo. É ali que nós nos diferenciamos. Por quê? Porque nós nos submetemos apenas à Bíblia. Por quê? A igreja protestante, ela depende das escrituras. É a escritura que viabiliza a própria existência da igreja. Certo? Então, a autoridade da escritura, ela depende somente de Deus. De Deus. Por quê? Porque Deus é o autor dela. É lógico. Né? Tem, portanto, ser recebida como palavra de Deus. Assim como Paulo diz lá aos Tessalonicenses, né, que eles receberam aquilo que eles diziam como palavra de Deus. Né? Então, isso tem que ficar claro para a gente. Certo? Segundo ponto, aqui eu cito o ponto 5 da confissão de fé. Pelo testemunho da igreja, então, a igreja tem algum papel quanto à palavra de Deus? Qual é a relação da igreja com a palavra de Deus? Né? Então, pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos ou incitados a um alto e reverente apreço à Escritura Sagrada. Então, qual é a relação da igreja fiel com a palavra? É levar os crentes a um alto e reverente apreço às Escrituras. É endossar que os crentes devem ler a palavra. E aí eu cito um livro interessantíssimo para os irmãos, não é? Eu sempre cito esse livro na igreja, e esse livro foi indicado por um professor que eu amo demais, que é o reverendo Wilson Santana, né? Que é Bandeirantes da Fé. Esse livro conta a história da família Chaves, aqui no Triângulo Mineiro. E o primeiro membro dessa família a se converter, ele era uma pessoa doente, não é? Ele tinha ali algumas enfermidades, então ele é aquele filho que ficava mais em casa, não é? Com a família, cuidando das coisas da casa. E um dia ele era muito religioso, muito católico, né? Ajudava o padre, estava sempre ali junto com o padre. E um dia ele é entregue uma Bíblia na mão, né? E ele começa a ler essa Bíblia, começa a ter dúvidas, e ele vai questionar o padre, né? E ao questionar o padre vai dizer para ele o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, quem lê essa Bíblia fica doido.
Então eu vou fazer um favor para você. Você me dá a sua Bíblia, porque eu tenho condição de ler a Bíblia sem enlouquecer. E eu vou te dar um terço muito importante, abençoado, sei lá, pelo Papa, né? E assim você vai ficar livre desse mal. E esse rapaz, ele é muito inteligente, ele fala o seguinte: olha, seu padre, o negócio é o seguinte, o senhor não precisa me dar nada. Nada, nada. O senhor me faz uma coisa. O senhor está dizendo que essa Bíblia é a Bíblia falsa, porque isso era aquilo que se dizia dos crentes, né? Que a Bíblia deles era falsa. Então, essa Bíblia é falsa. Ok, então o senhor pega a Bíblia verdadeira. Eu não sei ler a Bíblia verdadeira porque ela está em latim, né? Então o senhor vai pegar a Bíblia verdadeira, eu vou ler, o senhor vai ler a Bíblia verdadeira para mim e eu vou comparar com aquilo que eu tenho aqui. Então eu vou dizer para o senhor lá, ó, me lê Êxodo 3. O senhor vai traduzir para mim e eu vou ver se está de acordo com a minha Bíblia. Se aquilo que eu pedi para o senhor ler não tiver de acordo, então eu jogo essa Bíblia fora e vou ajudar na divulgação de que essa Bíblia é falsa e esse pessoal está mentindo. O que aconteceu? O padre não aceitou o desafio, obviamente, né? Porque ele perderia no desafio. O que acontece? Aquele rapaz se torna mais arraigado, né? Leva a família para o evangelho, induz a filha a fazer magistério, ela o ajuda ali, ele tinha um comércio, ele faz uma pequena igreja contígua ao seu comércio, começa a evangelizar aquele povo, né? E o evangelho começou a crescer assim. Então, a igreja deve fazer isso, né? Levar as pessoas a um alto apreço às Escrituras. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia de sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, não é? Que é dar glória a Deus, né? Toda a Bíblia tem como finalidade glorificar a Deus. A plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem. As suas muitas outras excelências, incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais, abundantemente, se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza de sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações. Né? Então é aquilo que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2, de 10 a 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, essa ação do Espírito Santo, que nos persuade a respeito das Escrituras, é a forma subjetiva do Senhor Jesus Cristo governar a igreja. A igreja incitando a esse autorreverente apreço às Escrituras e intensificando as características dela, é a maneira objetiva da qual o Senhor Jesus Cristo governa a igreja. Né? Jesus, ele exerce a autoridade de rei. Não é? Cristo, assim, revestiu a igreja de poder. Então os oficiais são uma classe separada. Os oficiais, eles não são uma classe separada como no romanismo. Ou seja, na igreja romana, você tem ali aqueles que são oficiais da igreja e aqueles que são leigos, não é? O poder eclesiástico foi delegado por Cristo a toda a igreja. Então, isso é o que Lutero identificou ali na carta de Pedro, de sacerdócio universal dos crentes. Não é? Todo crente pode ler as Escrituras, não é? E todo crente
ele pode se apresentar a Deus por meio do seu sacrifício pacífico, que é a sua oração. Os oficiais recebem porção maior de poder para o cumprimento de seus deveres na igreja. Então, obviamente, os oficiais eles recebem a graça para exercer as funções que lhes são devidas. Não é? Citando a nossa confissão, nosso manual presbiteriano novamente, no artigo 3, como nós já lemos, o poder da igreja é espiritual e administrativo. Não é? Ou seja, ele é espiritual, não temporal, ou seja, você tem dois poderes, o poder da espada, como diz Romanos 13, é dado ao Estado, e o poder das chaves, não é? Aquele que Jesus diz a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino, não é? O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar da terra será desligado dos céus. O poder da chave é a disciplina, não é? Então aqueles que são governados, não é? Que são toda a igreja, qual é o poder deles, não é? É o poder da Assembleia, né? Então, a Assembleia tem o poder de eleger pastores e oficiais, né? Pedir a exoneração desses pastores e oficiais. A igreja não pode comprar nada, não pode vender nada sem o aval dessa Assembleia. A autoridade dos que governam, como enquanto o pastor e o conselho, não é? É de ordem de jurisdição. Ou seja, eles foram ordenados para isso e a autoridade deles se dá dentro da jurisdição que foi determinada a eles. Certo? Cristo providenciou órgãos específicos para o exercício desse poder. Então, os oficiais da igreja são representantes do povo. Então, os presbíteros, eles são pessoas do povo que representa este povo no conselho e nos concílios superiores quando eleitos para isso, certo? Eles são eleitos pelos votos dos membros comungantes. A escolha do povo é apenas a comprovação do chamado interior do Espírito Santo, né? Reverendo Elton, que está aí com a gente, né? Essa foi uma das perguntas da minha sabatina no presbitério, que foi feita pelo reverendo Elton, né? Dessas duas dinâmicas da vocação. A vocação ela é ao mesmo tempo interna, quando nós entendemos a palavra vocação ela vem da palavra latina vocare, quer dizer chamamento, né? Então, Deus nos chama internamente por meio do Espírito Santo, só que esse chamado interno ele é exteriorizado, não é? Em atitudes que são de tal maneira visíveis à igreja que vão ser referidas pelo concílio competente. Então, do Senhor, todos os oficiais, eles recebem autoridade, não é? E só a ele, esses oficiais, dão satisfação. É aquilo que Paulo vai dizer aos presbíteros de Éfeso, na praia de Mileto. Paulo está indo para Jerusalém e ele já foi dito a ele, né, que lhe aguardam cadeias. De fato, ele vai ser preso, vai ser levado a Cesareia, de Jerusalém a Cesareia, de Cesareia a Roma. Não é? Nessa prisão, Paulo vai escrever ali a carta aos Efésios, aos Filipenses, as pastorais. Não é? Mas olha o que ele vai dizer aos presbíteros de Éfeso. Entre os muitos conselhos que Paulo dá a esses presbíteros, olha o que ele vai dizer: olhai por vós, ou seja, primeira questão que o presbítero deve fazer, vigiar por ele próprio. Não é? Nós, enquanto presbíteros, não é? Pastores são presbíteros regentes, nós, enquanto presbíteros, devemos olhar, vigiar para nós mesmos. E vigiar por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. E eu queria mostrar aqui para os irmãos que a palavra bispo ela é equivalente à palavra presbítero. Por quê? Se você vai lá em cima no capítulo 20,
Paulo está falando com os presbíteros de Éfeso e os chama de presbíteros, não é? E aí quando ele chega aqui no versículo 28, ele chama, aqui ó, no versículo 17, de Mileto mandou chamar os anciãos. A palavra ancião é a palavra presbítero da igreja de Éfeso. Aí chega lá no versículo 28, ele fala que eles são bispos. Meus irmãos, bispo e presbítero não são graus da ordem, como pensam os romanistas. Os romanistas vão pensar que há 3 graus da ordem, né? O diaconato, o presbiterato e o episcopado. Nós protestantes, especialmente nós presbiterianos, nós não entendemos assim. Nós entendemos que presbítero e bispo são palavras equivalentes que mostram diferentes qualidades do próprio ministério. Então, aquele que exerce o presbiterato, ele está na mesma posição dos anciãos do Antigo Testamento. E o que é o bispo? O episcopos, não é? Epi é aquele que está sobre. Escopo é ver, tanto que você faz um exame de endoscopia, né? É aquele que vê sobre. Então, quem nos constituiu como bispos, como supervisores do rebanho? O Espírito Santo. Então, ninguém pode se autoproclamar presbítero, pastor. Eu acordei hoje, né? Ouvi uma voz, como diria o seu Valença, né? Um anjo sussurrou no meu ouvido, não é? Um anjo sussurrou no meu ouvido. E aí eu sou pastor agora, né? Então, isso não pode. Por quê? Porque essa vocação ela é dada pelo Espírito Santo e ela é conferida por um concílio competente. Para nós terminarmos, não é? E essa igreja ela foi resgatada pelo sangue de Cristo. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre isso e vamos falar sobre que o poder da igreja reside primeiramente no corpo governante local. Ou seja, vamos falar sobre conselho, certo? Gostaria de orar pela sua vida, eterno Deus e amado Pai. Obrigado, Senhor, por este momento de aula, de discipulado. Continua, Senhor, nos dando a sua graça, a sua bênção, para que possamos continuar firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado por todos aqueles que nos assistiram.